Boa noite, pessoal que está entrando. Neide está chegando. Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo. E Tudo. aí, estou um pouquinho abatida ainda, não repara, tá? Pois é, menina, que susto, hein? É, nesses tempos de pandemia dá susto mesmo, né? Vou dar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar aqui, Neide, para você Ah, se legal. apresentar para mais Tá pessoas. bom. E você está tranquila? Nelson, oi, tudo bem? Lembra do Oi, Nelson, do meu olha. marido? Oh, claro que sim. Olha, a Sônia passa na a Daniela Ruoco. Ei, amiga é para essas Ah, coisas. ô, Amanda. Que Ai, que legal. legal. Muito bom. Gente, dá tempo de vocês convidarem aí os seus amigos, você também, Neide, Ah, é porque eu verdade. acho que é um assunto imperdível, então a gente tem aí um minutinho para chamar nossos amigos, tá? Para escutar o que a Isso. doutora Neide tem para falar. Eu não aguento esse doutor. Ah, não podia deixar, né? Depois você conta a história, né? Para todo mundo Conto, entender. eu vou contar. Bom, é Bom, assim, a gente agora que vai são falar 20 horas, né? 20 horas, né? Então, agora eu acho que a gente pode ir começando, né? Tudo bem. Ah, me chama no WhatsApp depois, a gente conversa, tá bom? Uma cliente aqui que adquiriu o colete da bermuda. Que legal, ótimo. Bom, vamos lá. O assunto hoje é sobre constelação familiar, né? Eu não era muito inteirada desse assunto. Eu sempre ouvia falar, né? Algumas pessoas criticam, outras pensam que estão ligadas à religião, espiritismo, seita. A gente já É, ouviu é. de tudo, né, sobre isso. Mas quando eu ouvi da sua boca, né, o que significava, apesar de programas de rádio, de várias coisas que eu já tinha ouvido, me elucidou de uma forma tão grandiosa, eu fiquei tão. Como é que fixa o tema, ô Amanda? Explica, peraí, Neide. Ela falou que eu fixar o tema. É a. Vamos lá, constelação familiar. Eu não faço ideia Olha, de como que Wanda a aqui gente em tela. fixar Que comentário. legal, que bom, que bom. Então, vamos lá. Aí, quando eu ouvi Sejam de você, bem-vindos, né? todos, claro. Pronto, já fiz, Amanda, obrigada. Acho que agora todo mundo vê, né? Constelação familiar. Isso. Quando eu ouvi de você sobre o que era, né, e fiquei sabendo que você trabalhava com isso, eu tive muitos ganhos, né? E muitos alívios, inclusive. Então, foi uma coisa que me trouxe leveza. E eu posso dizer que resolveram algumas questões pessoais minhas, né? Naquele momento que a gente se encontrou e você constelou para mim. Então foi bem mágico, assim. E eu acho que vale a pena a gente passar essa experiência aqui para as pessoas, principalmente assim o meu público que tem bastante gente que tem o lado emocional bem aflorado, digamos assim, porque a gente lida com a deficiência dos nossos filhos, né? E tem também aqui os terapeutas que lidam com a deficiência dos filhos das outras pessoas. Então, isso Uhum. também pesa para eles, porque é uma responsabilidade gigante, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar. Eu conheci a Neide numa empresa que eu trabalhei, né? Então, era muito engraçado, a Neide, ela tem um currículo muito vasto, muito enriquecedor, né? Então, eu conheci a doutora Neide como advogada, né? A É. doutora Neide que todo mundo tinha medo na empresa. Ai, não aguento. Porque era uma pessoa que gosta, acho que ainda gosta das coisas certas, muito bem esclarecidas, muito bem colocadas, né, Neide? E naquele momento fui eu a que tive que te enfrentar, né? Mas eu achei que a gente teve uma sintonia e uma frequência muito boa, nunca Sim, tivemos sempre. nenhum tipo de desentendimento, mas pelo contrário, a gente agregou muito, né?
o nosso trabalho uma da outra, demos palestras juntos, cursos É juntas, verdade, é né? verdade. E eu fui conhecendo as suas outras qualificações, né? Então, eu me lembro, você falou que era hipnóloga também? Sim, Ah, então a gente tem que fazer uma sessão dessa, Neide. estou à disposição. Nossa, né? Vai ser o máximo. Então vamos lá, Neide. Se apresenta aqui para o pessoal, fala de você para eles entenderem quem você é e a gente vamos falar sobre o nosso assunto aqui, tá Tá bom? bom. Na verdade, eu sou Neide Moreira, eu sou advogada, a Andrea me conheceu, eu era diretora jurídica da empresa onde ambas trabalhávamos, e aí é, eu fui buscar, sempre eu fui buscar o autoconhecimento. E até que eu cheguei no processo Hoffman, que foi um divisor de águas na minha vida, enfim. E eu me tornei professora do processo Hoffman, que é uma metodologia fantástica, e depois a gente até pode falar bastante sobre isso numa outra live. Ah, eu vou querer. E como professora do processo, o processo é um curso que acontece em 7 dias num hotel fechado só para ele, etc. Só que depois que as pessoas saem dali, alguns alunos, que a gente chama de alunos, né, os clientes, os alunos querem um acompanhamento depois. Então eu fazia esse acompanhamento. E eu fui procurando enriquecer os meus conhecimentos. Então eu fiz psicanálise, eu sou hipnoterapeuta, e a constelação surgiu na minha vida. Posso contar já como surgiu na minha vida a Vai, constelação? já adentra. Já começa. E assim, há Mergulha, muitos como fala anos, uma amiga minha. vou mergulhar, há Mergulha e muitos anos transborda. eu transito pelo autoconhecimento, porque eu acho fundamental a gente se conhecer, a gente ter contato com o lado positivo que nós temos e com o lado negativo. E é muito difícil, às vezes, tanto um quanto o outro, a gente encarar. Enfim. E aí, teve um dia que eu estava me sentindo não fazendo parte. Nada justificava esse meu sentimento, mas eu parecia que não tinha lugar em lugar nenhum, sabe? Nem na família, nem no meu trabalho, nem em lugar nenhum. E aí eu falei até com a minha diretora do Centro Hoffman, Heloísa Capelas, que muitos de vocês devem conhecer. Aí eu cheguei para ela e falei, Lu, eu tô sentindo que eu não tô fazendo parte. É uma sensação estranha. E nada, eu falei, eu sinto que eu tô indo embora. Não me deixa, eu falei para ela. Ela falou, você já constelou isso? Eu falei, nem sei do que se trata. E fui fazer uma constelação com uma individual que é feita com bonequinhos, Playmobil. E aí eu fui fazer a constelação e eu levei este tema para a constelação. Eu falei, olha, eu me sinto como se eu não fizesse parte. Muito bem. Ela começou a fazer perguntas a respeito da minha história, e como era sua mãe, o seu pai, né? Quantos irmãos você tem, e foi falando, falando, falando. De repente, chegamos na minha bisavó. Quando ela colocou a bonequinha da minha bisavó, e ela me perguntou como eram os seus bisavós, eu falei, eu não conheci, mas a minha bisavó veio da Itália e ela não aprendeu a língua. Ela veio da Itália porque ela se casou com um cara que a família não aceitava, então ela teve que vir para o Brasil. Quando ela veio para o Brasil, quando eu falei, ela não aprendeu a língua, eu falei, cara, Achou. é a mesma sensação. Olha, eu me arrepio agora. É a mesma sensação que a minha bisavó tinha aqui no Brasil, porque ela não tinha mais lugar na Itália e não tinha lugar, Sim, não se sentia parte do Brasil. entendi. Agora você vai me dizer o que tem a sua bisavó que você nem conheceu com isso que você Agora, está então, sentindo? ótimo. Então explica para quem não sabe o que é constelação, né? Então, Para como você diz, chegar nesse outro pontinho aí. eu tenho uma prima que fala assim, Pri, não dá para você trabalhar em alguma coisa que você possa explicar em uma frase, porque assim, eu trabalho no processo Hoffman, que você tem que fazer um preâmbulo para explicar. 7 dias, né? Já explica. E agora a constelação.
A constelação a gente pode chamar de um método Tá. que serve para decodificar, digamos assim, a visão sistêmica. Gente, Mas é o todos quê? nós Estrela, vivemos. Não, constelação, quer dizer o quê? não. É que veio do alemão. A constelação foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão. Ele era Ele um era o quê? missionário. Ele Um era um missionário. missionário, ele foi padre. E como Ah, tá. missionário, ele ficou vários anos em contato com a tribo Zulu na África. E aí ele observava todo aquele movimento, como funcionavam os relacionamentos na tribo. E, ao mesmo tempo, ele Tá. era padre, então ele confessava, as pessoas confessavam com ele, enfim, ele começou a aprender a conhecer a alma humana. O fato é que ele, observando os Zulus, ele viu o culto aos ancestrais, ele viu o quanto os Zulus viviam de acordo com algumas leis que ele observou, ele não criou as leis, ele Travou, apenas Neide. Peraí, travou volta. Viviam de acordo com algumas leis. com algumas leis e ele não criou as leis, Entendi. entendeu? Ele observou e Ele percebeu que elas ele, existiam inerentemente a todo o processo. isso. E havia uma harmonia quando as pessoas seguiam essas leis. Eu costumo dar um exemplo, e essas três leis, vamos dizer, são o direito ao pertencimento, né? Então, são três leis: direito ao pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Muito bem. Seria, O então, que uma é? recolocação de você dentro Isso, da sua história. isso. Na verdade, constelação do alemão foi traduzido para o inglês e do inglês para o português. E em Entendi. inglês ficou constellation. E quando veio para o português, ficou constelação. E muitas pessoas acham que tem a ver com astrologia, com magia. Você falou, foi um Tá. momento mágico. Entre Não, aspas, o mágico, calma. né? É o mágico. É mágico Porque porque resolveu uma questão. Uma questão, isso, inclusive, de muito tempo, né? isso, Então, é algo que isso. a gente vai carregando e aquilo vai cada dia se tornando mais pesado e você não sabe de onde vem aquilo que você estava falando, né? E aí você consegue eliminar essa carga ou compreender essa carga ou colocar cada coisa em seu lugar. O que eu senti é que foi Isso. colocado cada coisa em seu lugar, né? Entende? Exatamente, É, exatamente. é Então, isso. na verdade, constelação, a gente poderia dizer que é uma organização familiar ou uma recolocação. Ou seja, qual é o objetivo da constelação? É que a pessoa assuma e entre no lugar dela. Você quer ver um Entendi. exemplo? Eu Quieto, sempre falei, eu sou a quarta filha dos meus pais. certo. Só que eu descobri que a minha mãe viveu um aborto antes de mim. É, Então eu não sou a quarta filha, eu sou a quinta. entendi. Tem uma filha Então, aí. Uhum. exatamente. Então, teve uma época que na constelação, enfim, entre outras coisas que eu constelei. Gente, eu fiz a formação, então eu fiz um monte de constelação, Eu né, na minha imagino. vida. E aí eu descobri que eu estava comendo por dois. Eu Olha, estava acho que comendo. eu preciso constelar de novo. Pois é. E a constelação não é assim, uma mágica que você, às vezes, você tira uma camada e aí você constela futuramente e você vai aprofundando cada vez mais. Mas eu estava falando das leis, né? A Certo, isso lei mesmo. do pertencimento é assim: todos têm direito ao pertencimento. Todas as pessoas que de alguma maneira foram responsáveis por você ter nascido. Entendi. Mas é que eu tenho um bisavô, ele só fazia besteira, cara. Ele matou um homem, para você ter uma ideia. Aliás, gente, a minha formação foi feita com a Solange Bertão, doutora Solange Bertão, que é a minha mestra. E ela Hum, sempre diz, antes de começar um workshop, ela fala assim: gente,
vocês vão ver aqui a família de uma pessoa. E vocês podem pensar assim, nossa, olha o que aconteceu na família dessa pessoa. Ninguém tem família bonitinha, normalzinho. Que Então, bom. é, no nosso passado, os nossos ancestrais viveram muitas coisas. Pensa que em menos de 300 anos houve guerras, houve muitas coisas e nós viemos destas pessoas. Então imagine quantos conflitos que nós chamamos de emaranhamentos, quantos abortos, de repente, provocados ou não, quantos, às vezes, tem assassinatos, acidentes, mortes trágicas. Tudo isso fica plasmado no nosso sistema. Então, é como se criasse um DNA emocional. Então, às vezes, a gente, como eu, no meu exemplo, eu sentia uma coisa que eu sabia que não ornava com o que eu estava vivendo. Mas por Né? que Nem eu com senti você, isso? né? Porque a gente que te conhecia, né? Como eu te conheci, inclusive, né? Como a gente brincava, doutora Neide, né? Era para você se sentir mega à vontade para falar, né? É bem engraçado o negócio. Pois é. Só que é um sentimento que não se explica. E muitas vezes nós sentimos isso, né? Coisas que não se encaixam naquilo que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se uma pessoa lá atrás, outro dia eu fiz uma constelação e a pessoa estava ligada a uma noiva, uma ex-noiva do pai dela. O pai Ui, dela, antes de casar com a mãe, foi noivo sim, de uma pessoa. E esta pessoa não se conformou do pai ter largado ela para ficar com a mãe, né? E se casou e constituiu família. Ela estava vivendo a mesma história desta ex-noiva do pai. entendi. Olha que louco. Então ela não conseguia, os relacionamentos dela sempre, ela sempre se relacionava com pessoas que largavam dela para ir constituir família. Enfim, ela não conseguia se ligar a ninguém e ela ficava presa ao passado. Foi isso que ela veio constelar. Por que que eu fico Entendi. presa num cara que não tem a ver comigo? Ele já casou, não tem. E Já ela era. descobriu que. E olha, com a ex-noiva do pai dela. Que Então, loucura. é, mas você vai me dizer, mas por que a vida dela se deve a esta moça? Na verdade, a mãe dela se beneficiou da separação do pai e essa Entendi, moça. entendi. Então, esta moça faz parte do sistema dela. Se Então não ela existe exclui. acaso nessa constelação? O jeito que vocês colocam as coisas, assim, todo mundo que entra na nossa vida de alguma forma deveria pertencer ou não? Ou tem gente que não tem nada a ver? Eu queria entender melhor. Então, na verdade, se a vida. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, aparentemente, puxa, é ex-noiva do meu pai, não tem nada a ver comigo. Só que se eu excluo aquilo que eu excluo ou aquele que eu excluo, eu acabo atraindo. Claro que Ui, inconscientemente. ah, Claro que é inconsciente. E lógico que a gente fica ligada por fidelidade, Andréia, por amor. entendi, Mas não é o amor romântico, né? É um amor de alma. A entendi, gente fica ligado a pessoas do nosso passado para incluí-los. Então, entendi. Faz nós parte da vamos. natureza, você quer dizer? É algo Sim, natural da gente é. incluir as pessoas e amar. É o nosso lado amor. Então, é um amor que a gente não reconhece e Entende? muitas vezes não identifica. Mas quando você faz a constelação, você percebe que mesmo aquela pessoa de quem você tem raiva, você vai ver que no fundo existe um vínculo. E esse Entendi, vínculo a gente pode chamar de amor. Amor de entendi, alma, que não tem julgamento, sabe? Ah, o meu bisavô foi um assassino. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar, não é disso que a gente está falando. Não tem julgamento, entende? Ah, ele está no seu entendi. sistema.
Quer ele tenha feito alguma coisa certa ou errada. Você quer ver? Digamos que alguém assassinou o seu bisavô. E Tá. a sua bisavó ficou viúva e teve que mudar de cidade. Quando ela mudou de cidade, a sua avó conheceu o seu avô, tiveram o seu pai e você nasceu. Hum. Pela constelação, pelo sistema, você deve a sua vida a este assassino. Se ele não tivesse assassinado o seu bisavô, a sua bisavó não teria mudado de cidade e o seu Eu pai não não teria teria conhecido a sua nascido. mãe e você não teria nascido, né? Então é nesse sentido. Então você vai dizer, nossa, mas eu não quero incluir um assassino. Se você não incluir, e o que é incluir? É É assim, isso, era essa que eu ia te perguntar. O que que é esse... Está relacionado ao pertencimento, né? Que é essa sim, primeira lei que você está sim. falando. Então, o que que é esse incluir, né? Importante. Incluir é você respeitar. Você saber que aquela pessoa cometeu aquilo, ou ela fez aquilo, ou ela é daquele jeito, porque ela tem toda uma história atrás dela. Ela tem Entendi. vários seres que vieram antes dela, os antepassados dela, que culminaram nisso que ela fez. Então, se você rejeita, é, eu sei, até está no livro da doutora Solange, ela conta o caso de um cliente que ela teve, ele tinha uma raiva e ele começou a sentir que era uma raiva assassina. Ele falou, eu não tenho controle. Ele foi constelar, ele falou, não sei por que eu sinto isso, não tem a ver. E ela foi fazer a constelação dele e descobriu que lá atrás, no passado, né, dos antepassados dele, teve um assassinato. Ô, Neide, Então, e como é que você percebe? Entra aí a questão da psicanálise junto, das suas formações, ou só tem a ver com a formação de consteladora? Como é que você percebe aonde está esse ponto? então, Como é que você vai perguntando e consegue chegar naquilo que está tocando e que vai ser recolocado, no caso? é claro que eu Incluído. tenho é claro que eu tenho toda uma bagagem, isso é inegável, né? Só que Uhum. para constelação, tanto que para você ser uma consteladora, normalmente, é, tanto Bert Hellinger falava isso, a Sophie, que era a esposa dele, a viúva dele hoje, também fala isso. É importante que a pessoa tenha uma experiência de vida, né? Para se tornar Entendi. consteladora. Mas isso tudo faz parte de um aprendizado da leitura do campo. A constelação pode ser feita com pessoas num grupo, então as pessoas ficam em volta e elas podem ser convidadas a ser representantes, e você leva um tema e escolhe as pessoas para representarem, né? Representar você, seu pai, sua mãe, às vezes uma doença, enfim. E as Escolhe pessoas vão dizendo aleatoriamente. aleatoriamente. Na constelação, o que é importante? É você sentir o seu corpo. O seu corpo é Tá. que vai te sinalizar. Então, você vai escolhendo as pessoas, e só que na constelação em grupo, as pessoas vão falando. Olha, eu estou sentindo raiva dessa pessoa. Olha, eu não consigo olhar para ela e tal. Agora, na individual, nós fizemos com bonecos. Né? Sim, Você eu vai me lembro. perguntar, e boneco não se mexe. Tem gente que fala, o bonequinho É, se mexe, nem não se mexe. Mas o que não. se forma na constelação? Se forma um campo que a gente pode chamar de campo mórfico. Não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com psicologia, não tem a ver com magia, mas é um campo. Eu costumo dizer, a partir de agora, eu não conheço nada da sua história. Às vezes é cliente meu, eu atendo, e de repente a pessoa, eu falo, vamos constelar esse tema. Ela vem e eu digo, a partir de agora não sei nada da sua história. Eu vou te perguntando conforme o campo vai me mostrando, né? E vai Entendi. mostrando, enfim, no meu próprio corpo, né? E aí eu vou fazendo as perguntas até que a constelação responda a questão que a pessoa trouxe para constelar. E Então, aí, isso assim, né, tem um tempo? Quanto tempo você marca com uma pessoa para fazer isso? olha, É uma não, sessão de não, terapia?
Não, não é uma sessão de terapia, embora alguns psicólogos, alguns terapeutas utilizem da constelação como um complemento, né? Mas não é como uma terapia em que toda semana você encontra a pessoa e faz uma sessão. Você não vai fazer uma Entendi, constelação toda semana, né? Normalmente eu entendi. falo, olha, espera pelo menos uns 2 meses, porque a constelação acontece durante a sessão de 1 hora e meia, mas aquele campo, ele vai se movimentando, ele vai Ó, atuando, é, né? E aí você é. pode perceber ou não, mas ele vai atuando e então é importante dar um tempo para depois você trazer um outro tema. Outro dia eu quis constelar, na Solange, ela falou assim, mas o que você quer constelar? Isso aí você já constelou. Eu falei, não, eu sei. Na verdade, eu ia marcar a consulta para uma outra pessoa, eu falei, se não rolar com ela, eu faço. Por isso que ela perguntou, o Entendi. que você quer fazer? E aí eu cheguei num tema que era importante, que tinha força, e aí a gente constelou. Mas Tá. enfim, E agora vamos falar da segunda lei, então. Então a da gente teve aí segunda lei, a lei do pertencimento, que é pertencimento, incluir, aceitar, isso, né? Gerar é, o amor sem julgo, o amor sem ser isso. romântico, o amor da forma que é puro. Entendi. Sim, é o respeito, né? Aquela Uhum. pessoa faz parte, ponto. Tá. A segunda lei é a lei da hierarquia. Ou seja, quem vem antes, veio antes. E ela merece respeito por ter vindo antes. Então, os pais vieram antes de Sempre, né? nós. Ah. Os pais Os vieram antes de irmãos nós. mais velhos. Os irmãos mais velhos vieram Ai, que antes. triste. Ah. Quando você altera essa dinâmica, dá ruim, Dá desequilibra. ruim. Tá. Quando você, E como isso é é que muito você comum, né? altera essa dinâmica? Não respeitando, no caso? É quando você acha, por exemplo, que você sabe o que é melhor para o seu pai e para sua mãe. Aí você fica dando pitaco na vida deles, fica dizendo como é que a tua mãe tem que tratar o seu pai, como é que seu pai tem que tratar a sua mãe, o que ele tem que fazer no trabalho dele, Que né? hora que ela sai, que Existe hora que uma ela volta. inversão. É verdade. Isso, Mas assim, às vezes isso. os pais também invertem, né? Sim, exatamente. Eles não se Às vezes, tocam que vieram antes e que são pais e nós somos filhos, né? No caso. Não isso, fomos, né? Hoje eu sou uma mãe também, mas tudo bem. Continua. isso. Isso pode acontecer entre os irmãos também. Quando o filho caçula quer mandar na galera, Não dá certo, eu tenho que falar pro meu irmão. pois é, eu fiz isso. Eu fiz isso. Na verdade, eu sou a caçula de 3 vivos, né? E fora o que morreu. E é impressionante, mas todos. Aqui para mim travou. Travou aí? Não, tá Tá. normal. Todos os meus 3 irmãos que vieram antes me procuravam quando tinham problema, me pediam conselho, etc. Ou seja, isso para mim foi muito pesado, muito pesado. Exato, imagino. Então, quando eu entrei no meu lugar de caçula, quer dizer, eles já tinham até morrido, infelizmente, mas quando eu entrei no meu lugar de caçula, aqui dentro fica melhor. Leve. É Aqui verdade, fica mais leve, é entendeu? verdade. É, então, você, por exemplo, numa empresa, você chega numa empresa e tem pessoas que te antecederam na empresa. É importante que você respeite o lugar delas. Mesmo que você vá como chefe, é importante que É você verdade. respeite quem veio antes, né? Isso é a hierarquia, né? E Entendi. os nossos pais são os grandes, nós somos pequenos. Nossos irmãos mais velhos são os grandes, nós somos os menores. Então é importante que nós fiquemos no nosso lugar, tá? E a Entendi. terceira Cada um lei ocupa o seu lugar. exatamente. E a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e o receber, entre o dar e o tomar. Como é que é isso? Se alguém te faz alguma coisa positiva, é importante que você devolva aquilo e um pouco mais.
Aí a pessoa recebe o que você deu e devolve um pouco mais. E aí vai havendo um equilíbrio e um crescimento dos dois. Se a Entendi. pessoa agride, te magoa, é importante que você devolva um pouco menos. Porque se você devolve mais, vai alimentando a guerra. Mas é importante que você devolva um pouco menos. Porque quando há um desequilíbrio, às vezes você pode ter a tendência de querer ajudar muito as pessoas, né? Ou uma pessoa. E aquele que ajuda, muitas vezes, acaba se sentindo abusado. E aquele que é ajudado, muitas vezes fica tão em dívida que vai embora. Não aguenta, sabe? Não tem como retribuir e acaba se afastando. Entendi. Existem duas dinâmicas que não Ah, obedecem essa lei de igualdade, que é a relação entre pais e filhos. Por quê? Porque os nossos por pais, quê? Mireia, nos, Ah. os nossos Eu acho, pais, eu acho imprescindível você falar disso, porque é o que traz equilíbrio mesmo. E aí envolve as outras partes automaticamente. Respeito. Pode sim, falar. É. sim, os pais nos deram a vida. Então, a gente não tem, não há nada que nós possamos fazer para retribuir. Nunca Então, mais vamos eles, devolver isso. É. exatamente, mesmo que tenha Travou, sido, Ney. aqui para Peraí. mim não, Só um pouquinho. Pera. aqui Fala. deu. Então tá. Os nossos Mesmo, pais. mesmo que teu pai tenha falhado muito com você, tenha te abandonado, ele te deu a vida, entendeu? E os professores e os alunos. Tudo bem os professores darem mais para os alunos, não é preciso que haja essa retribuição. Agora, perdão, entre os casais, isso é muito importante. Entre irmãos, entre amigos, em todos os nossos relacionamentos. É importante que haja este equilíbrio entre o dar e o receber. Como é que você pode passar o que você recebeu dos seus pais, que foi a vida? Você passa a vida para frente tendo filhos. Ah, mas eu não tive filhos. Você pode passar a vida que veio através deles para você, fazendo um trabalho social, por exemplo, né? Enfim, você vai passando essa vida adiante. E é Entendi. importante que nós deixemos os nossos pais atrás de nós, toda a nossa história atrás de nós. Porque o que eu quero dizer com atrás de nós? Porque O quê? se você fica preso ao teu pai e à tua mãe, olhando para eles, sabe, querendo ser protegido por eles, ou querendo dar pitaco na vida deles, é como se Deixa eu falar eles uma estivessem. coisa. Você Diga. vai concluir isso. Uma pessoa que colocou uma questão acho que vale a pena você responder nesse momento. Porque por nossos pais nos darem a vida, eles têm o direito de nos massacrar. Na realidade, não é essa questão, né, que eu estou entendendo você falar. Você está falando da vida que você tem, né? E ela veio através de alguém, não é isso? Sim, Nessa hierarquia, né? E nessa colocação. Então, explica um pouquinho disso, assim, eu acho que é importante falar, porque existem muitas relações conflituosas, né, entre pais e filhos, entre filhas e mães, a maioria das pessoas que a gente, assim, que são filhas, tem algum tipo de conflito com a mãe, né, algum tipo sim, de disputa, algum tipo de inveja, algum tipo de se sentir que a mãe quer tomar o lugar, ou a filha não quer que a mãe também faça nada, enfim. Na minha prática, eu vejo que vem muito do lado materno mesmo, assim, das mães, dos pais quererem tomar muita conta da vida dos filhos e ditar regras e tal, 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 e tal, 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 e também não respeitam que o filho cresceu e tem um lugar e ele vai ocupar o lugar dele conforme ele quer. Então, eu acho legal você falar um pouco disso. Até tá. daí depois você concluiu. Tá. O que é importante saber? Como a constelação é fruto da observação, é fruto do fenômeno, né? Da observação do fenômeno, o que eu vou falar não é uma regra,
tá? Mas o que pode, porque é importante que você saiba que a tua história você vai ver na sua constelação. Por que que Entendi. a sua mãe, por que que os seus pais massacram você? Pode ter várias possibilidades. Às Tá. vezes, vou dar exemplos. Às vezes, o pai olha para o filho como o bisavô, ou como o bisavô olhava para o avô, ou como o avô olhava para ele, entendeu? Eu me lembro de um caso que a pessoa era filha única e o pai agia como se não gostasse dela. Ele não tinha um amor de pai. Tanto que, quando ele morreu, ele fez um testamento para não deixar a metade, né, os bens dele para ela. Quer dizer, vai tudo terminar para ela. Mas, enfim, ela foi fazer a constelação porque ela estava muito magoada. Por que que o pai dela não tratava ela como filha, não tinha amor por ela? E na constelação, ela pôde compreender que o pai dela estava repetindo a história do avô dele. O avô Entendi. dele, quando teve filhos, ele teve filhos com uma mulher e ele se apaixonou por uma outra mulher. E ele teve que deixar a família dele, deixar os filhos para ir com essa outra mulher. E ele sofreu muito, porque ele se deu super mal. Ele perdeu a família e também deu com os burros na água lá. Ou seja, este homem não pôde ser pai dos filhos dele. Então, o pai Entendi. dela não pôde ser pai dela. E com isso, Andréia, ela falou, olha, valeu, a constelação para mim valeu, porque me tirou um peso de uma vida inteira, que ela não entendia porque o pai dela fazia isso. Então, às vezes, os pais massacram os filhos. Não estou aqui defendendo, viu? De jeito Não, nenhum. não. É Não. porque é justamente assim, eu entendi o que você falou. Cada um tem uma história e tem um motivo, né? E às vezes quando a gente compreende esse motivo e tem empatia com a história do outro, você sabe por que aquilo chegou até você, né? É o que eu estou Sim, entendendo. Então, assim, sim. não existe uma resposta, não, tem o amor, tem hierarquia, seu pai veio antes, sua mãe veio antes, você tem que respeitar. Ah, tá, mas meu pai me massacra, minha mãe me massacra, minha mãe não me trata como um filho, minha mãe não gosta de mim. Não é isso, né? A gente está falando de um amor sem julgo, a gente está falando de o respeito às hierarquias dentro desse amor e entender e criar a empatia dentro da história, dentro da nossa história, porque aquilo chegou para nós daquele jeito, né? Não vai ter uma resposta aqui para a gente dizer, ah, mas é porque acontece isso, porque acontece isso. Porque às vezes as pessoas vão falar, ah, por que eu tenho que respeitar se eu já dele eu não sou respeitada? Porque primeiro Sim. você tem que fazer a sua parte, penso eu, né? Então, e Sim. segundo, você pode conhecer a sua história e por que que aquilo chegou daquele jeito para dentro de você, não é isso? É o Sim. que eu Sim. entendo quando você está explicando. Sim. E, na verdade, quantas coisas nós fazemos e não temos controle e repetimos erros. Quantas vezes nós gostaríamos de fazer diferente e não conseguimos? Por quê? Porque nós estamos presos a uma história lá atrás. Você quer ver uma coisa? Como tem as leis, é que nem a lei da gravidade, né? É, Eu não concordo com a lei da gravidade. Então tá, eu vou pegar isso aqui e vou soltar, mas eu não concordo com a lei da gravidade. Isso não pode cair no chão, vai quebrar. Aí eu faço isso e caiu. Por quê? Porque tem uma lei. Eu concordo ou não com ela, é assim. Então, qual é qual a importância de você fazer a constelação? É você desatar nós que prendem você na sua vida. Você quer ver uma vítima, quando você vive entrando no papel da vítima, uma vítima precisa de um agressor. Então você vai atrair agressores. Você vai entendi. dizer, mas não, eu não acredito. E o agressor vai atrair vítimas. Né? Porque muitas vezes uma pessoa que te trata mal não trata a outra.
Por que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento e você se dá de boa com ambas? Com todo mundo. Porque, por que tem 3 carros e é o teu que é arrombado? Riscado. Verdade. Por quê? Não, Né? é interessantíssimo isso. Uhum. Eu tenho uma prima que ela já foi assaltada na rua, ela já foi assaltada no banco, ela já foi assaltada na casa dela, já entraram, ela estava dentro. Então, tem alguma coisa na vida dela que vai Que ela justificar atrai. isso, porque que ela está atraindo. A minha mãe Como faleceu tem faz também 2 a anos. parte de libertação, né, Neide? Que você também não atrai certas coisas, né? Eu posso contar histórias que eu trabalhei em banco, eu já fui assaltada dentro de casa, trabalhei em banco, meu pai tinha uma sapataria e de todos os assaltos eu me livrei. Eu saí antes do ladrão chegar. Teve uma ocasião que eu falei para a menina, olha, meu caixa tá lotado de dinheiro, tá? A chave tá aqui. Se chegar ladrão, dá para eles para eles ir embora logo. E o banco foi assaltado, cara. Eu fui nadar na hora do almoço, quando eu voltei, estava cheio de polícia. Eu tive que, inclusive, depor, porque acharam que eu tinha dado, né? Pode entrar que tem dinheiro lá. Foi uma confusão lascada porque eu falei isso, mas assim, todos eles, eu nunca tive um problema com isso, é engraçado. E conheço pessoas que sempre têm esse tipo de problema, realmente. Foi Sim. só um parênteses, mas pode continuar. Isso, mas é porque esse dado está no teu sistema. Você quer ver? Eu perdi a minha mãe faz 2 anos. Hum. E, poxa, ela tinha 99 anos. Quer dizer, é natural que ela morresse. Mas eu estava voltando, fazia 2 dias que ela tinha falecido, eu estava na estrada, na rodovia dos Bandeirantes, eu e todo mundo, numa sexta-feira à noite, um monte de carros. Alguém jogou uma pedra de uma passarela e atingiu o meu carro. Estilhaçou o vidro. E, nossa, foi um susto na época e tal, não sei o quê. Depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas por que que eu atraí isso, né? Por que que eu atraí essa agressão? E aí eu percebi, Andréia, que eu estava, porque eu tinha perdido a minha mãe, natural que eu ficasse de luto, né? Mas eu entrei numa vitimização, ó céus, ó vida, minha vida acabou agora, o que que eu vou fazer, né? E é claro que eu entrei na vítima precisa de agressores. Então, De agressor, é verdade. eu atraí. Exatamente. Você vai me dizer, mas isso daí é coisa do outro mundo. Não, não é. Você Nós está somos, vindo com gente. história, Ney. Está falando já de acontecimentos surreais, né? Não, eu entendo, eu É, acredito nessa lei, é uma lei da atração, né? Também é uma lei, é o sim, que você acabou de falar, né? sim, Não tem como sim. nem mudar. E é uma coisa que a constelação, por que ela é tão transformadora? Porque a partir do Hum. momento que você ganha consciência, mas um outro nível de consciência, você pode desatar nós. Né? Porque muitas coisas que nós fazemos inconscientemente. Né? E uma coisa que é certa, tem gente que vai fazer constelação e fala assim, mas eu já até sei por que eu vivo isso. É porque a minha bisavó, nananã, nananã, nananã. Então, Já se vai com a você explicação. sabe, se você sabe, então não é isso. Em algo Opa! porque se chegou na tua consciência e você não mudou, não é isso que está te emperrando. Né? E nós Entendi. agimos inconscientemente. E é tão interessante, eu sou voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, cujo objetivo é a prevenção do suicídio. Gente, faz meses que eu me toquei que eu estou no CVV para salvar o meu avô. O pai do meu pai é um suicida. E eu não tinha percebido. Se você me perguntar como é que você foi parar no CVV, eu nem lembro. Eu nem lembro. Mas eu sou voluntária do CVV. E Faz claro que parte está na da minha sua história, rede, do faz seu parte, sistema. faz parte do meu sistema, né? Então, enfim, a constelação veio para ficar, eu acho que é uma metodologia, podemos chamar assim, e é mais do que isso, é uma filosofia de vida. Porque quando você enxerga o sistema, não é que você
vai aceitar tudo que vem de cabeça baixa e Não. pronto. Não, Hum. não. Mas, por exemplo, essa pessoa que falou, porque os meus pais me massacram. Eu não sei a história dela, deve ser muito difícil lidar com essa situação, mas o fato é que tem algum emaranhamento aí, e enquanto ela não tomar este pai e esta mãe e os reverenciar e agradecer a eles por terem dado a vida a ela vai ficar presa a eles. E muito provavelmente ela vai ser uma mãe muito parecida com o que eles foram. E se ela não for parecida, ela vai fazer um esforço enorme para Para fazer ser. diferente. Mas daí ela Entendi. vai atrair quem seja assim com ela. Entendi. Não é, isso não é praga, não. É como o É, sistema funciona. Como o sistema entendi. funciona. E você sabe que tem constelador que diz que o sucesso é a cara da mãe, né? Ah, E se você não tem sucesso, enquanto você não tomar a sua vida, a sua mãe no seu coração, você não deslancha na vida. menina, né? Que peso. É, Graças a Deus eu me dou bem com a minha. Assim, minha mãe é uma bênção na minha vida, sempre foi, né? Acho que a história que ela me conta, inclusive, é que eu fui muito querida. Ela, na crença dela, ela fez promessa para ter uma filha mulher. Então, eu sempre estive em primeiro plano para ela, né? Agora também existe para essa mãe a hierarquia dos filhos, o filho que veio primeiro, segundo e terceiro, ela tem que respeitar isso. O filho é filho. não, na verdade, existe aí uma hierarquia, A e hierarquia é ela. só entre os irmãos ou a hierarquia também é Sim, dos pais para os irmãos? sim, é importante que ela cuide dessa hierarquia. Na verdade, Assim, ela tem que tratar o filho mais velho como o filho mais velho, como o filho que vai estar à ela, frente. ela É isso? trata, na verdade. O que acontece é Trata que. não, às vezes ela olha a filha como que vai resolver tudo, entendeu? Sim, sim, E a sim. filha Nesse nem é a mais sentido, velha. sim. Às vezes a filha é a mais nova. Sim. Pode ser, isso aí é uma troca, mas aí a mãe está propondo um desequilíbrio nesse sistema, Isso, exato. né? É isso que você quis dizer. Sim, nesse É. caso, sim. Né? E o que acontece? O filho mais novo, via de regra. Eu não concordo, porque eu sou a mais nova e não concordo com isso, mas a filha mais Joga no nova chão que vai cair. recebe mais. Porque assim, os pais estão mais experientes, tem os irmãos mais velhos para cuidar, para ajudar, enfim, né? A vida da gente é O filho facilitada. mais velho sempre se ferra. Às vezes não, às vezes a filha mulher, que tem vários irmãos homens, né, sempre se ferra também. Mas, mas tudo Impressionante. isso, Andréia, tudo isso tem a ver com o sistema. Se a tua mãe tem dificuldade, ou teve lá atrás, está presa a alguém que teve dificuldade, por exemplo, com a figura masculina, Uhum. pode ser que ela rejeite o filho, o homem, entende? Depende, tudo. É por isso que eu digo, é importante você olhar o seu sistema, porque o seu A sistema é que sua vai. história. Uhum. Exatamente, exatamente. Porque cada um vive. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. Certo. Todos nós estamos vivendo. Não há nada que nós possamos fazer a esse respeito. Existe uma realidade, existe um vírus. Só que cada um está reagindo de um jeito. Então, as pessoas que viveram a guerra, por exemplo, que tem na sua história um histórico de guerra, sabe aquelas pessoas que entravam no Sei. supermercado e saqueavam tudo, né? Por quê? Porque é aquela É aquela que está sensação. desesperada agora, né? Que vamos para o Isso, mercado, vamos comprar comida, isso. vamos armazenar, Age, vamos se trancar, tá? age como se fosse uma guerra. Por quê? Porque Entendi, traz a memória e isso não é consciente. entendi. Entende? Então, por isso que é importante fazer a constelação para que você possa desatar nós. E aí a vida fica mais fluida. Às vezes,
né, um dos temas que você colocou ali na chamada foi como aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Eu ia falar para você entrar um pouquinho já nisso, olha, estamos ligados aí na frequência, porque falta 10 minutos para acabar. Opa! Então, eu vou dar um exemplo, né? Você falou que o teu público muitas vezes tem filhos que tenham algum tipo de deficiência. O Bert É Hellinger... inevitável a gente se perguntar por quê. Isso. Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que que veio assim, né? Isso. Puxa vida, né? A gente aceita, lógico, vai chegar é nosso filho, filho é filho, não sei, Sim. eu sou assim, é meu filho, é minha responsabilidade. Eu já amo ele, já amava quando eu já amei antes, quando eu fui fazer ele, porque ele foi programado, né? Então, o filho já era amado e nasceu amado e é amado. Então, para mim tudo bem, mas por que que foi acontecer tudo isso, né? É inevitável a gente se perguntar, e a maioria das mães se perguntam. Não que não aceitam, mas se perguntam, tá? Então, sim. era uma o que coisa... Que o Bert... E aquelas que não aceitam, como? Como que eu posso, então, ajudar a entender esse processo? Eu vou te falar o que o Bert Hellinger falava pela observação. Quando o filho nasce com alguma deficiência, é comum que os pais sintam desmoronar um sonho. Claro. Eu perdi uma gestação no 7º mês, né? Eu já estava pensando, eu vi uma mochila bonita, eu já pensava, nossa, quando meu filho tiver 7 anos, eu vou comprar uma mochila igual a essa. Então a gente tem sonhos, não é verdade? Quando a criança nasce com uma deficiência, isso significa um desmoronar desses sonhos. E muitas vezes os pais se culpam ou buscam culpados. Sabe, porque foi o médico, ou fui eu, ou entra numa culpa, porque ou lá... se culpam um ao outro, né? Isso daí vem do homem, isso daí vem da mulher. Não, nasceu assim porque você que tem problema, né? Isso. Eu escutava muito isso na clínica. Tem casais que se separam, inclusive. No momento em que A era para grande eles estarem maioria. mais unidos, eles se separam porque não suportam a culpa e não suportam o peso da culpa. A maioria. Então, é claro que existe um amor àquele filho, não se discute isso. Só que é um amor que vem misturado com a culpa. Então, a culpa meio que mina este amor. Não é que diminui, não é isso, mas impede que esse amor flua. Então você vai me dizer, mas tá, o que eu faço? Como é que eu posso? Como é que esses pais podem ser ajudados? Olhar para o filho, porque muitas vezes eles olham para o filho e todos os dias eles se lembram do sonho perdido ou da culpa. E isso é algo inconsciente e é incontrolável muitas vezes. Então, travou, Neide, de novo. Espera, volta. Travou. Isso é incontrolável. Inconsciente e incontrolável. Quando ele percebe, ele vincula o filho a uma decepção ou a culpa. Então, o que esses pais podem fazer? Claro que se fizerem uma constelação, você vai poder trabalhar qual é o sentimento que este fato gera. Mas o fato é, você aceitando o destino do teu filho e aceitando o teu destino, aí sim, aceitando. Isso aconteceu porque está dentro do meu sistema. E o fato, Neide, não é aceitar, só aceitar e deixar rolar. Enquanto você aceita, você busca a melhor qualidade de vida para esse filho, né? Com a condição que você tem. Não é esse aceitar banal, é um aceitar no amor, né? Dentro do fluxo, né? Do amor. Sim, é aceitar e viver, porque assim, este acontecimento, esta criança, o destino dessa criança, o teu destino, o destino do pai dessa criança, na verdade, este fato, ele reverbera na família toda. Então, se você pode se abrir para aceitar, não é dizer, uhul, que legal, não é isso. Mas é aceitar,
eu vou olhar para o meu filho e aceitar e respeitar o destino dele. E parar de brigar com isso, É, sabe? Dentro de é, você. Parar é. de lamentar que ele seja assim. Não, é olhar o que. E eu quero fazer um parêntese e dizer da minha admiração por você, Andréia. Porque Uhum, você, da tua dor, né, do nascimento do Paulinho, que poderia ser uma grande tragédia, dependendo de você, sim. da tua visão, você ganhou forças e você construiu algo que me emocionei, peraí. Algo que, inclusive, traz benefícios para outras pessoas que vivem uma história parecida com a sua. Então, Sim. isso, e não é superação, sabe? Ninguém quer, é uma superação. Não, isso é Não, não é você. não. Isso é Aceitar, você né? aceitar e fazer disso, olhar para isso de um outro ponto de vista. Aí você pode deslanchar e pode permitir que o teu filho tenha a melhor mãe. Porque, olha, uma coisa é certa, o teu filho e o filho de vocês que estão nos ouvindo, ele tem a mãe certa, ele tem o pai certo. Você é o Amém. melhor pai, você é a melhor mãe que você poderia ser para o seu filho. Então, é isso. Estamos em cima da hora. Bem em cima, acho que a gente tem 2 minutos. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta curiosa, assim, que a Neide possa responder em 1 minuto? Se quiser, faz. Senão, eu vou pedir para a Neide encerrar. É assim, Neide, eu agradeço muito a sua última colocação, ela é perfeita, realmente. O que está dentro de mim é algo para transformar, né? Eu sinto que é uma missão de vida, né? É, isso, eu atraio isso, na realidade, eu nem queria, né? Desde a faculdade, eu fugia longe dessas crianças, desse tipo de coisa, eu não queria saber, eu queria trabalhar com artista, com a voz, né? Eu lá queria saber de criança com problema, mas desde lá, essas crianças apareciam para mim. Elas gostavam de mim, eu me dava bem com elas, eu sonhava com elas, eu, eu, Olha que eu legal. recebia a tapa delas, guspe delas, era uma coisa louca. Quando eu abri o consultório, eu pus uma placa fonoaudióloga assim na porta e eu tive 13 pacientes de uma demanda só, todos especiais. Aí fui convidada para trabalhar numa escola especial e tive meu filho especial. Então, assim, eu falei, eu tenho que fazer algo maior para esse público, para Sim. essas crianças, né? Algo que chegue mais longe e que elas possam sentir o meu amor, a minha missão e o poder de transformação e aceitação. Então, isso acontece realmente na minha vida. É fácil? Não, não, não é não. As Não. culpas vêm sim, de vez em quando vem, né? O não querer o querer que fosse diferente também, Sim. mas a gente compreendendo isso realmente, a gente pode parar ali, aceitar e deixar o amor fluir como ele deve ser fluído, né? Então é realmente isso. Eu agradeço aqui todo mundo que está aqui. A gente acaba ficando emocionada mesmo, né? Quando a gente É. começa a falar da nossa história, do que está dentro da gente, do que vem. O que eu aprendi com a constelação foi espetacular, né? Eu acho você fantástica. Eu, assim, adoro Obrigada. ter essa comunicação com você. Você está dentro do meu coração desde sempre. Você é do meu, você é Eu do meu. gosto de brincar com você, né? Das suas correções. A Neide, gente, me corrigia muito, né? Isso aqui está escrito errado. Para que pôr 2 pontos quando você escreve atenciosamente? Quando a gente abrevia atenciosamente, por que você põe 2 pontos? É um ponto Ó, até. tava indo Pronto. tudo bem, Andréia. Você vai fechar com. Não, não tô Ah, eu acreditando. tinha que falar que você pegava no meu pé, pô. Né? Mas eu aprendi. Deixei fluir o amor. Tá vendo? E olha, eu Não quero me opus à agradecer os. hierarquia. Você era doutora e eu era. Acabei de entrar, entendeu? Foi uma das primeiras vezes, inclusive, que eu fiz isso, que a maioria eu me impus, então tá errado, eu quebrava o fluxo realmente. Ó, 19 segundos. Beijo para todos para eu Beijo, poder salvar obrigada a a live, presença de porque senão todos. eu acho que eu não Obrigada. salvo, tá? Tá, beijo. Tchau, beijo, obrigada, Tchau. gente. Vamos encerrar. Ai, meu Deus,